Boa tarde a todos. Hoje a aula referente à função exponencial e suas aplicações, junto com função logaritmo, né? A gente já falou na aula passada sobre função logaritmo, tá? E hoje a gente vai definir uma função exponencial. Aí, quando definir função exponencial, a gente vai falar das suas aplicações. As aplicações da função exponencial e função logaritmo, né? Aí vocês podem observar aqui no PDF, aqui a gente tem a página 36 aqui, né? É um tipo de aplicação, mas aí eu vou mostrar aqui nessa dissertação, por exemplo, uma dissertação, acho que do Prof. Mate, e o autor aqui, ele desenvolve, primeiro, a parte matemática do potências, propriedades operatórias de logaritmo, função logaritmo natural, função exponencial. Ele define primeiro essa parte mais teórica, aí depois ele coloca, por exemplo, algumas aplicações. Aplicação em juros compostos, a aplicação em crescimento populacional, em decaimento radioativo, resfriamento de um corpo, em circuito elétrico, em intensidade luminosa, em curva de aprendizagem. Isso aqui é bem interessante, o tanto de tempo que você gasta para poder aprender alguma coisa, né? Logística de crescimento, altitude de uma localidade, sismologia, nível de intensidade, cálculo de pH, cálculo de entropia, entre outras aplicações, certo? Essas funções. Obviamente, aqui ele traz um pequeno aparato. Isso eu achei interessante, né? E gostaria de mostrar para vocês esse pequeno aparato. Só que antes de falar sobre isso, obviamente, a gente tem que definir a função exponencial, né? Depois de definir a função exponencial, a gente vai falar sobre alguma aplicação dela, né? Então, vamos lá aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo funções reais, aí função exponencial e função logaritmo, tá aqui, tá? Então, aqui tem essa parte aqui, deixa eu ver, 150, tá bom? Tá. A função exponencial é uma função do tipo que ela sai dos reais para os reais. Então, o domínio dela está nos reais. Aqui é o domínio, certo? Essa primeira letra sempre representa o domínio, tá? Então, aqui é o domínio. A primeira letra sempre representa o domínio. A segunda letra vai representar o contradomínio, ou a imagem da função. Só que a imagem são os valores reais que ela obtém realmente, né? Mas então aqui você está definindo quem é o contradomínio. E o contradomínio, esse asterisco aqui significa dizer que o zero não está definido, tá? E esse positivo aqui significa dizer que são os valores positivos. Então, são os reais positivos diferentes de zero. Isso aqui é o contradomínio. Ok? Então, você tem uma função exponencial que ela é escrita dessa forma, f de x igual a elevado a x, f de x é igual a elevado a x. Isso é a forma de você escrever uma função exponencial. Essa função ela tem um domínio nos reais e um contradomínio, né? O domínio é nos reais e o contradomínio são todos os valores que são reais, positivos e diferentes de zero. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Sim. Sim, né? Aí outro detalhe, o A, ele não pode ser igual a zero. Esse A ele tem que ser diferente de zero e ele também tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se A for igual a zero, a função não tem retorno nenhum. Ó. F de x igual a 0 elevado a x. 0 elevado a x, 0 elevado a qualquer coisa, né? Com x diferente de zero, né? Porque 0 elevado a zero é uma indeterminação. Mas 0 elevado a qualquer coisa, com x diferente de zero, você teria aqui que essa função, o resultado seria zero. Então, isso não é uma função, é uma constante, zero. Tá? Com x diferente de zero. Certo? E tem um outro detalhe, é que se esse expoente for negativo, 0 elevado a menos 1, você teria 1 sobre 0. A função não está definida. Então, é uma constante zero para todo x maior do que 1. Isso não é legal. Se for igual a 1, né? Se a tua f de x for igual a 1 elevado a x, 1 elevado a qualquer coisa, qualquer número que você substituir aqui, certo? Qualquer número que você substituir aqui, aí esse resultado é 1. Por exemplo, 1 elevado a 1 meio é a raiz de 1. A raiz de 1 é igual a 1. 1 elevado ao quadrado é 1, porque 1 vezes 1 é 1. 1 elevado à quinta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. E o resultado é 1. Então, é uma constante. Você está construindo uma reta
né, paralela ao eixo x, com resultado x igual a 1. Y igual a 1, na realidade, né? Então, são funções exponenciais, isso aqui recebe o nome de funções exponenciais, de base A. Essa base ela tem que ser diferente de 1 e ela tem que ser maior do que 0. Ok? Se essa base ela for menor do que 0, aí você gera uma confusão. Porque quando a base ela é menor do que 0, se esse f de x igual a elevado a x, e esse a é menor do que 0, você vai ter números negativos elevado a x. Aí, por exemplo, se você tiver aqui menos 2 elevado a x, isso aqui é a mesma coisa de ser menos 1 elevado a x, vezes menos 2. Quando x for 2, por exemplo, ou quando x for igual a 1 meio, por exemplo, você teria menos 1 elevado a 1 meio, vezes menos 2 elevado... Opa, aqui menos 2 não, aqui é só 2, né? Aqui é só 2. Isso aqui é a mesma coisa de ser... deixa eu ver aqui, ó, menos 2, exemplo, menos 2 elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa de ser menos 1 vezes 2 elevado a x. Isso aqui é a mesma coisa de ser menos 1 elevado a x vezes 2 elevado a x. Tá? Isso aqui é real. Isso daqui nem sempre é real. Isso daqui também pode ser complexo. Como a gente está definindo as coisas nos reais, a gente vai atar a todo A que seja maior do que 0. Mas esse A ele pode ser menor que 0, só que o espaço que você está trabalhando deixa de ser real e ele passa a ser complexo. Tranquilo? Tá claro isso para vocês? Até aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, ele vai pegar isso aqui, ó. Suponha que você tem uma função do tipo 2 elevado a x. Aí você vai construir uma tabela de dados. Ele coloca aqui f de x igual a 2 elevado a x. 2 elevado a x, certo? Aí ele vai construir uma tabela de dados. Ou seja, ele vai pegar aqui quanto é f de 2. F de 2 é 2 elevado a 2, que isso aqui é 4. Tá? Quanto é f de 1? F de 1 é 2 elevado a 1, que isso aqui é 2. Quanto é f de 0? F de 0 é 2 elevado a 0, que isso aqui é... Isso aqui é quanto? 1, né? Quanto é f de menos 1? F de menos 1 é 2 elevado a menos 1, que isso aqui é 1 sobre 2. Tá? E assim por diante, aí você constrói uma tabela de dados, onde você vai ter... tem alguém aqui entrando aqui, só um momento. Aí você constrói uma tabela de dados, onde você vai ter um resultado 4. Aqui você vai ter o resultado da f de x, aqui você vai ter o resultado da x. Então, quando x for 2, aqui é 4. Quando aqui for 2, aqui é 1. Quando aqui for 1, aqui é 0. Quando aqui for 0,5, esse daqui é menos 1. Quando aqui for 0,25, isso daqui é menos 2. E assim por diante. Aí você construiu uma tabela de dados, né? Quando você construir essa tabela de dados e você vai plotar o gráfico, né? Onde você pega aqui e plota o gráfico, você traça uma reta A, uma reta B, aí uma reta você chama de x, são os valores de x, outra reta você chama dos valores da f de x. Então, quando x for 0, x é 0, a função está passando em 1. Então, fica aqui o resultado 1. Fica aqui o resultado 2. O resultado 2 é quando x for igual a 1. Então, quando x for igual a 1, você tem um resultado 2, está aqui. Resultado 4 é quando x for igual a 2. Então, o resultado está bem aqui, mais ou menos, né? Está bem aqui. Tá? Não sei se está aparecendo isso aqui, está aparecendo uma reta. Deixa eu ver. Esse aqui é o resultado 1. Está aparecendo uma reta mesmo. Isso aqui tem que ser mais para cá, isso aqui tem que ser mais para cá. Esse aqui está 1 aqui, então 1 aqui, mais ou menos aqui é 1. Aí, mais ou menos aqui é o 2. Então, isso aqui fica aqui. Esse daqui está ficando mais ou menos aqui. Aí, esse aqui é a metade de 1, fica mais ou menos aqui. Metade de 1 e o resultado é 0,5. Não, é metade de 1, tá aqui. E o resultado é 0,5. Então, tá aqui. Aí, depois, você pega metade da metade, vem bem para cá. Então, estaria mais ou menos aqui e estaria aqui. Então, você tem esse ponto aqui. Aí, você percebe que o gráfico é uma cor do tipo assim. Deu para entender, não, pessoal? Deu para entender? Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, tudo bem, né?
filé. Então, vamos voltar lá. Então, quando você vai construir o gráfico dessa função, né, você vai ter esse resultado, e você vai ter aqui que a f de x igual a 2 elevado a x, você tem esse tipo de gráfico, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui o GeoGebra, né? Tem aqui já. GeoGebra, por exemplo, você colocar aqui 3 elevado a x, né? Aí aqui colocar, por exemplo, 4 elevado a x, 4 elevado a x. Colocar aqui 2 elevado a x, né? E vocês observem aqui, ó, que o 2 está em azul. O 2 está em azul, o verde é o 3, né? E aqui está o 4. Então, ele decresce muito rápido quanto maior for a base, e ele cresce muito rápido quanto maior for a base. Então, ele cresce muito rápido depois de 1, depois que você pega x maior do que 1, ele está crescendo mais rápido do que os outros, né? E do mesmo jeito acontece aqui, ó. Ele decresce muito rápido. Então, isso aqui está aqui, a função exponencial, né? A cara da função exponencial é essa cara. Aí veja o que eu vou fazer agora, certo? Eu vou colocar aqui y igual a x. Vou botar aqui só um x aqui, né? Tá aqui. Aí eu vou, se você observar, então tá aqui o x. Eu vou botar agora um gráfico do log de x, log de 4 de x na base 4. Vamos ver o que acontece. Aqui tem 4x, aqui não. É x, é logo na base 4 de x. Base 4 de x. Aí eu vou tirar esse que tem 2 e esse que tem 3. Certo? Se você observar aqui, ó, olha o que é que está acontecendo aqui com esses dois caras. Se você observar esses dois caras, né, o que está embaixo é o logaritmo, o gráfico do logaritmo. O que está em cima é o gráfico da exponencial. E esse y igual a x aqui é como se fosse um espelho, ó. Se você olhar, essa função aqui em vermelho, ela está sendo espelhada aqui, ó. É igualzinho que está aqui, ó. As duas passam em 1, só que uma passa em y, a outra passa no x. Essa distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá, é igualzinho. A distância daqui até essa reta aqui de forma perpendicular é igual à distância daqui até essa reta aqui de forma perpendicular, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que essa distância daqui até aqui de forma perpendicular é igual à distância daqui até aqui de forma perpendicular. Então, essa distância aqui, sem 1, 2,5. Tem. Aqui eu não consegui escrever direito. Também eu fiz aqui errado, né? Tem uma, 2,5. Tá vendo? Então, essa distância daqui até aqui, você pode dizer que é A. Isso aqui também é A. Certo? É como se fosse um espelho. Então, eu estou dizendo para vocês, com isso, com esse gráfico aqui, que a função exponencial e logaritmo elas estão associadas de uma certa forma, tá? E essa associação entre elas é que a função exponencial é a inversa da função logaritmo, e a função logaritmo é a inversa da função exponencial. Tranquilo, galera? Dá para entender isso até aqui? Tá beleza isso para vocês? E professor, Pois não? então o inverso quer dizer são, tipo assim, se é o inverso, então os valores que eram para ser de x numa vai ser o y de outra, é? É como se fosse isso, assim. Ah, tá, entendi. Por exemplo, aqui, ó, veja que aqui é o valor de x, não é? X igual a 1. Aqui na outra, você tem y igual a 1. Então Entendeu? o inverso. Tá, entendi. Obrigado. De nada, cara. Sua explicação é melhor do que a minha, né? Você inverte os valores. Onde você teria x, você fica com y. Onde você teria y, você fica com x. Ótima, ótima observação, né? E veja, então, que o gráfico da função exponencial, que é esse gráfico que a gente está analisando aqui, ele, abaixo de 1, ele decresce, acima de 1, ele cresce. Mas isso quando a base é maior do que 1. Se a base ela for menor do que 1, por exemplo, se ela for 1,2, né? Aqui eu vou botar aqui um coisa aqui.
um parênteses, eu vou levar isso aqui a x, por exemplo, olha o que é que acontece. Vamos mudar a cor disso aqui, né? Configurações, cor, tá uma cor azul aqui. Se vocês observarem, então, tá? Se vocês observarem, acontece isso aqui, ó, ela muda, né? Ali, como tem 4, por exemplo, vou colocar aqui um 4 aqui, ó. Aqui no lugar do 2, eu vou colocar um 4. Para ajustar e ficar igual. Certo? Aonde ela estava crescendo, agora ela decresce. Aonde ela está decrescendo, agora ela cresce. Ela inverte isso. Então, quando a base é menor do que 1, ela é decrescente. Quando a base é maior do que 1, ela é crescente. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso? A função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x. Se esse a tiver entre 0 e 1, 0 e 1, né? Se a base tiver entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Se a base for maior do que 1, ela é crescente. O que significa dizer que ela é crescente ou decrescente? Significa dizer o seguinte, que se você pegar x1 menor do que um x2, tá? Do tipo 1 e 2, por exemplo, ó, x1 igual a 1, x2 igual a 2, por exemplo, o x2 é maior do que o x1. Se a f de x1 for menor do que a f de x2, então ela é crescente. Então, isso aqui é crescente. F de x1 for menor do que a f de x2. Isso aqui é crescente. Se a f de x2, de x1, né, no caso, for maior do que a f de x2, isso daqui é decrescente. Então, o crescimento e decrescimento depende dessas condições, né? Obviamente, você pega um x diferente, né? São dois x diferentes, você analisa quem é o maior do que quem e analisa o que é que acontece com as suas respostas, com as suas funções. Você pode dizer se é decrescente ou decrescente. Então, quando a base ela é menor do que uma função, ela é decrescente, tá? E quando a base é maior do que 1, ela é crescente. Veja o que é que acontece lá com a nossa função lá. Você tem aqui 1/4 elevado a x. Essa daqui é a função que a gente tem. Se a gente pegar x positivo, por exemplo, x igual a 2, né? Então, a f de 2, veja que a f de 2 é igual a 1/4 elevado ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá 1 sobre 16. Né? Já a f de menos 2, isso aqui é 1/4 elevado a menos 2. Elevado a menos 2. Como esse expoente é negativo, eu inverto a fração. Quando eu inverter a fração, fica 4 ao quadrado. Eu inverto a fração e tiro o sinal negativo, né? Então, fica 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16. Então, quando x for igual a menos 2, você tem um resultado de 16. Enquanto x for o resultado for 2, você tem 1 sobre 16. Tá? Então, quando o x é negativo, o resultado está aumentando. Quando o x é positivo, o resultado está diminuindo. Tranquilo, pessoal? Deu para todo mundo entender isso aqui? Tá claro isso para vocês? Tá sim, professor. Tá sim, né? Então, dando continuidade aqui, né? Isso aqui é o gráfico da função exponencial, certo? Se você for fazer o gráfico da função exponencial com a menor do que 1, entre 1 e 0, você tem aquele gráfico que a gente já mostrou já, né, de decrescimento. Observe que nessa função, a função é decrescente. Sempre que o a estiver entre 0 e 1, será decrescente, o seu gráfico será parecido com este. Tá? Então, esse daqui é a função crescente, esse é o gráfico da função decrescente. E existe também um caso especial, que é a função exponencial, né? Quando o a é igual a e. Tá? O a é igual ao número de Euler. Então, a base é o número de Euler. Certo? É igual ao logaritmo natural, que a base também é o número de Euler. Aqui também a gente tem a função exponencial como base o número de Euler. E o gráfico está aqui da função. Tá? E tem as propriedades lá que a gente já conhece, que é aquelas propriedades do tipo a elevado a x vezes a elevado a y. Isso aqui é igual a elevado a x mais y. Né? A elevado a x vezes y é igual a elevado a y é igual a
xy. A vezes B elevado a x é igual a elevado a x vezes B elevado a x. Essas propriedades, todas essas propriedades a gente já conhece, né? E aí ele vai falar da função logaritmo, que a gente já falou, né? Ele vai mostrar o gráfico da função logaritmo, que a gente já falou. Ele vai mostrar o outro tipo de gráfico da função logaritmo, que a gente já falou, tá? Vai falar do logaritmo natural, que a gente já falou. Vai falar das propriedades, que a gente já indicou, já falou dessas propriedades, né? Então, tudo isso aqui já foi feito, basicamente. Esse gráfico ali também já foi feito. Esse daqui não, mas é tranquilo. Vocês conseguem entender. E agora a gente teria a parte, que é a parte de exercícios, fazer exercícios, né? Aí, quando você pega para fazer exercícios, né? A gente vai, na realidade, a gente vai fazer agora, não é apenas exercício, também a gente vai fazer aplicações, tá? Então, a ideia é partir para outro pressuposto também. Aqui a gente tem equações logarítmicas. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é outro livro. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Cadê função exponencial? Acho que é a primeira parte. Cálculo logarítmico na base 10. Deixa eu ver aqui. Funções logarítmicas. Pronto, a função exponencial está aqui. Função exponencial. A gente já definiu tudo isso, essa função exponencial é escrita dessa forma. A gente já definiu o D1 e domínio dessa função, já definiu quem é a imagem dessa função, já definiu quem são suas propriedades, tá? Descreva como transformar o gráfico no gráfico da função dada. Tá, ele pede para você descrever o que, é que acontece com o gráfico dessas funções. Se você tiver g de x igual a 2x elevado a x menos 1. Tá? G de x, você tem como base, ele está falando o seguinte, você tem como base f de x igual a 2 elevado a x. Se você tiver agora g de x igual a 2 elevado a x menos 1, o que é que você espera que aconteça no gráfico? E aí, pessoal? O que é que vocês acham que acontece no gráfico? Estão dizendo aqui que reduz a curva. Reduz a curva? O que é reduzir a curva? Porque com o passado, com o aumento do x, assim, quando o x é maior, a curva era bem acentuada, agora é menor, né, não? Tá, a acentuação da curva não muda, mas tem outro sentido que muda. Que você pode imaginar o seguinte, ó, que quando x for igual a zero, a f de x, a f de zero, no caso aqui é 1, correto? Então, se o expoente for zero, a f daquele expoente é que é 1. Aqui, o expoente para ser zero, significa dizer que você tem que tomar x igual a 1. Então, a g de 1 que é igual a 1. Certo? Tem essa pequena diferença só. Deixa eu te mostrar no GeoGebra. Só para tu ver aqui, ó. Opa, aqui não. Cadê? Ah, ele vai para trás só, né? Ele só faz mudar nesse sentido, né? Aqui, por exemplo, tem 4 elevado a x, não tem problema nenhum, não. 4 elevado a x menos 1. Veja aí. Tá vendo? Aí, qual é esse daqui? 4 elevado a x menos 1. Por que aqui tá zero? Se fosse 4 elevado a 2x. 4 elevado a 2x, aí você muda totalmente a função, porque é a mesma coisa de ser 4 ao quadrado, que é 16. Aí você estaria em relação a 16, a acentuidade da curva mesmo, como você fala. Como é que a curva ficaria em relação a esse crescimento, né? Se ela estaria mais fechada ou mais aberta. Tá vendo? Quando você coloca 4 elevado a x menos 1, 4 elevado a x menos 1, menos 1a, aí tá acontecendo isso aqui, ó. Veja que se esse cara aqui for 0, você tem que tomar x igual a 1 para esse cara ser 0, né? Para esse cara ser 1 aqui. Ele vai passar em 1, como resultado 1 aqui, ó.
Tá vendo? Ó? Somente quando x for igual a 1. Aqui o ponto bem aqui, ó, 1. Ó. Mas ele vai passar em 0, quando x for igual a 0. Ele vai passar em 4, quando x for 0. Ele vai passar em 4 menos 1. 4 menos 1 é 1 quarto. Então, 1 quarto é 0,25. Então, ele vai passar em 0,25. Aí, vamos olhar aqui. 0,25. Beleza? O que é que tá mudando? Não é se a curva está mais acentuada, porque essa diferença aqui vai ser sempre a mesma. Ó. Basicamente, vai ser sempre a mesma, ó, essa diferença aqui. Tá vendo? Ó? A diferença aqui sempre tem essa razão aqui, ó. Essa mesma razão. Tá? Basicamente, você tem essa mesma razão. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? O que eu estou dizendo para ti é que você tem só em relação ao ponto que passa no eixo Y, né? Se ele passa mais abaixo ou se ele passa mais acima, entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, se for mais um, ó, o que é que você espera que aconteça? Agora vai para frente. Fica sempre um para frente. Né? Ou seja, ele vai passar no 4, né? Quando x for igual a 0, é 4 elevado a 1 que vai passar no 4. Se for x mais 2, né? Ele vai passar lá no 16. Porque vai ser, quando x for 0, vai ser 4 quadrado. Aí 4 quadrado é 16. Ele vai passar lá no 16. Ó. Cadê? Aqui, né? É até difícil de ver, né? Porque ele fica tão acentuado, né? Mas essa distância aqui, ó, tá sempre a mesma. A distância entre as duas funções aqui, ó. Basicamente é a mesma, tá vendo? Obviamente, quando você vai para infinito, esse resultado dá infinito, mas é basicamente a mesma distância. Beleza pura? Tá claro isso para vocês? E esse daqui, o que é que acontece com isso aqui? Você tem f de x igual a 2 elevado a x. E se eu trocar o 2 elevado a x por 2 elevado a menos x, o que é que você acha que vai acontecer? E aí, galera, o que é que vocês acham que vai acontecer? Podem falar, não fiquem acanhados não, tá? Esse número está negativo. O que é que significa dizer que ele está negativo? Que o valor de x que você pegar que seja positivo, ele vai estar lendo como negativo. E o valor de x que você pegar que está negativo, ele está lendo como positivo, não é? Vocês concordam comigo? Então, se você for lá no GeoGebra, ó, eu vou trocar o sinal aqui do x. Ó. Vamos para o negativo. Olha o que foi que aconteceu. Repara que o valor que era positivo, que era negativo, ele está vendo como positivo. O valor que é positivo, ele está vendo como negativo. Tá claro isso para vocês? Deu para entender isso? Ficou de boas? E aí, galera? Deu sim, né? Ó, vamos lá, dando continuidade aqui no livro. Onde é quem tá? Tá aqui. Esse daqui já era. Aí esse daqui tem a base E, a gente não vai precisar falar. A base E é como se fosse esse limite, vocês vão aprender isso em cálculo, tá? Uma função exponencial, ela é escrita na forma geral de A vezes E elevado a kx, isso aqui é uma função exponencial desse tipo, né? Se essa função exponencial for do tipo E elevado a I alguma coisa, isso aí é uma função periódica, né? Mas tá nos complexos, não está nos reais, né? Aí agora ele vai falar de funções de crescimento logístico, que são as aplicações que eu comentei com vocês, tá? Então, quando se fala em crescimento logístico, ele vai falar que uma função de crescimento logístico em x é uma função escrita na forma, nessa forma aqui, tá? Ou nessa forma aqui. Então, você teria aqui c, uma constante c, 1 sobre a vezes b elevado a, deixa eu ver, crescimento logístico, certo?
crescimento logístico. Tá? Então, a f de x ela é escrita como sendo uma constante dividido por 1 mais uma constante vezes b elevado a kx. Acho que é isso que ele colocou lá. Deixa eu só confirmar. Ele botou só b elevado a x, tá? Não tem problema nenhum, não. Né? Isso aqui, b elevado a x. B elevado a x. Ou você pode escrever como sendo f de x igual a c sobre 1 mais a e elevado a kx. Acho que é isso que ele escreveu lá, deixa eu só confirmar. É a elevado a menos kx, tá? Menos kx. Então, essas duas expressões aqui representam o crescimento logístico, tá? Essas duas expressões. O que é que significa dizer isso? Quando se fala em crescimento logístico, o que é que significa dizer? Tá? Significa dizer que você montou uma loja e se você tem mercado para aquela loja, você vai crescer com aquela loja até chegar a um determinado limite. Tá? Até chegar a um determinado limite. Aí ela tem uma característica, né? Por exemplo, vamos construir o gráfico dessa função aqui no GeoGebra. Tá? O gráfico dessa função é do tipo 4 não. Vamos apagar isso aqui também. Só para não atrapalhar. Vamos botar aqui, por exemplo, 4. Tudo bem, 4. Vamos botar 1. Né? 4 foi o C. 1. Vamos botar aqui um 2, que é o A. Aí aqui vamos botar um 3 elevado a X, por exemplo. Elevado a X. Aqui. Tem que apagar isso aqui. 3 elevado a X. Aqui tem 23, né? Vamos botar assim. Aí vamos ver o que é que acontece. Ó. Como botei mais, aqui é mais mesmo, né? Deixa eu ver esse sinal aqui, se eu não errei o sinal. C. O B é maior que 1. O B é maior que 1 e o 4 é maior. O K é menor do que 0. Tá. Se o B for maior que 1, você tem um decaimento logístico. Então, como eu peguei um B maior que 1, então você tem um decaimento. Tá aqui o decaimento logístico. A função, veja, se você pegar esse cara aqui, ó, que é 3, e eu vou colocar aqui 1 sobre 3. 1 sobre 3, apagar esse negócio aqui. Apagar isso aqui. Elevar esse cara aqui a x, por exemplo. Aí você vai ver o crescimento logístico, tá? Então, você montou uma loja. Aí você quer obter, por exemplo, quer saber o que vai acontecer com aquela tua loja. Daí depende do número de vendas que você tem, depende do número de clientes que você tem, da forma, até quando aquela loja vai crescer, certo? Então, você tem uma previsão de quando é que ela vai se estagnar. Então, você tem uma previsão de lucro, de valor de peças, de valor, de quanto você tem que gastar, né? E por que você tem que gastar em publicidade, né? Porque se gasta em publicidade exatamente para aumentar essa curva em relação à logística, tá? Então, você pode vender até se manter uma constante, e aqui você se mantém constante, né? E ainda existe a probabilidade de você decair aqui nessas vendas, certo? Então, está relacionado a basicamente isso. Tá claro isso para vocês? Tá a ideia? Vocês entendem isso? Deu para entender isso aí? Eu consegui entender, mais ou menos. Consegui entender mais ou menos, tá? É uma boa resposta, né? Então, quando o B for maior que 1, você tem um decaimento. Se o K for menor do que 0, você também tem um decaimento logístico, tá? Aí, tem outra coisa que a gente pode fazer, que é a taxa percentual constante de funções exponenciais, né? Ou seja, a gente vai pegar aqui, por exemplo, juros, tá? Então, a gente pode pegar, quando se fala em juros, você vai falar de taxa de percentual de tal empréstimo, né? Ocorra desse tipo. Ou então, por exemplo, crescimento populacional. Quando se fala de crescimento populacional, você pode ter, por exemplo, crescimento populacional definido por uma função de crescimento logístico, né? Mas como também você pode ter uma função definida dessa forma aqui, ó, onde P de T é igual ao P0, 1 mais R elevado a T. Isso também é relacionado a capital, juro composto, tá?
Então, o modelo de juros compostos também é uma função exponencial, certo? Aí ele coloca aqui, se uma população P está modificada a uma taxa percentual constante R a cada ano, então, aí ele coloca isso aqui, aí veja que ele colocou uma taxa percentual constante R a cada ano. Essa taxa percentual R a cada ano significa dizer que é o número de pessoas que nascem pelo número de pessoas que falecem, né? Então, você teria uma taxa aí de qual o crescimento que você está tendo por ano, né? Da população daquela determinada cidade. Aí, se você tem isso e essa taxa é constante, você tem como descrever, olha, daqui a tantos anos você vai ter uma população tanto. Se você olhar para a população mundial, por exemplo, pensar em população mundial, né? Aí coloca aqui população mundial, né? Em tempo real, aqui, vamos botar aqui em tempo real, aqui, só para vocês verem. Então, a população mundial está aqui, ó. 7.888.549 mil. Isso aqui é a população atual, certo? E aqui é o que nasceu esse ano, né? E aqui é o que morreu esse ano. E veja que esse ano o negócio foi bem intenso, né? Esse ano passado, foi bem intenso por conta do Covid. Mas, enfim. Então, você tem um crescimento aqui de quase 50 milhões de pessoas, certo? Um crescimento de quase 50 milhões de pessoas. E o que é que significa dizer isso? Quer chegar um momento que a população vai estar tão grande, mas está tão grande, será que é possível que o planeta vai conseguir se adequar a esse tanto de população, gerar alimento e água para esse tanto de população? A maior crise que a gente vai ter daqui a alguns anos, obviamente, vai ser de alimento e água, porque não vai ter como produzir tanto alimento e tanta água para a população que se prevê. Né? Se a gente escutar aqui, então, que a gente tem nesse Pradão hoje, 7 milhões e 885 mil, vamos olhar o que é que tinha há 100 anos, por exemplo. 100 anos só. População mundial, século 20. Aqui. Século 20. Aqui ele botou aqui um artigo, né? Eu queria ver em números. Não, quero ver em números. Vamos botar aqui 1900. No século 20, a população mundial passou de 1,5 bilhões. Em 1900, ó, se vocês observarem, então você tinha 1,56 bilhão em 1900. 100 anos depois, você tem basicamente 5 bilhões a mais. 20 anos depois, a gente está em 2021, a gente tem 1 bilhão e 700 mil a mais. Tá? Então, fazendo as contas rápidas, vamos fazer umas contas rápidas aqui, considerando que a taxa de crescimento seja constante, você tem em 1900, né, isso é números aproximados, tá? 1,56 bilhão. Em 2000, você tem 6,1 bilhão. Bilhão. Tá? Isso aqui é a população. Aí, com esses dois números aqui, a gente consegue descobrir a taxa. Porque é o seguinte, o P de T, como a gente viu lá, é o P0, né? 1 mais R elevado a T. Isso aqui é o que ele está dizendo lá, né? Deixa eu ver a expressão que ele está dizendo lá, essa daqui. P de T é igual a P0, 1 mais R elevado a T. Tá. Esse tempo é em anos. Então, o P de T é a população no ano 2000. A população no ano 2000, 6,1. O P0, população no ano 1900, 1,56. 1 mais R, que eu não sei quanto é esse R, a taxa que eu quero. Isso aqui é a taxa, está relacionado à taxa. Tá? E o tempo é 100 anos. A gente está pegando aqui o tempo por ano. Então, a gente está calculando a taxa de crescimento anual. Certo? É fácil entender isso aqui, que você vai ter aqui 1 só mais R elevado a 100 igual a 6,1 dividido por 1,56. Tá? Aí, vamos lá para a calculadora.
porque eu não sei fazer essas contas aí de cabeça, né? Porque afinal, então, calculadora. 6,1 dividido por 1,56. Dá 3,91. 3,91. Vamos lá anotar lá. Então, isso aqui dá 3,91. Certo? Então, 1 mais R elevado a 100. 1 mais R elevado a 100 deu igual a 3,91. Aqui é fácil entender que se você aplicar o logaritmo dos dois lados, né? Para facilitar, eu vou aplicar o logaritmo na base 10. Então, o logaritmo na base 10, aqui de 1 mais R elevado a 100, é igual a logaritmo na base 10 de 3,91. Certo? Posso passar esse 100 para o outro lado. Então, passo esse 100 para o outro lado. Então, vai ficar 100 log de 1 mais R igual ao log de 3,91. Tá? Log de 3,91 é um número. Então, eu posso pegar aqui o log de 1 mais R vai ser igual a 1 sobre 100, 1 sobre 100, do log de 3,91. Tá? Fechou isso aqui. Aí, isso aqui é a mesma coisa de você poder, então, agora, vou botar aqui na outra página, você tem um logaritmo de 1 mais R igual a 1 sobre 100, logaritmo de 3,91. Tá? Isso aqui você sabe calcular. Então, vamos poder tirar esse logaritmo aqui, eu passo o 10 para o outro lado, né? Elevo tudo isso aqui é elevado a 10. Então, vai ficar 1 mais R igual a 10 elevado a 1 sobre 100 do log de 3,91. Né? Fechou isso aqui. Aí, isso daqui eu consigo calcular, e você consegue calcular isso aqui também, que é 1 mais R, passo o 1 para o outro lado, então teu R vai ser igual a 10 elevado ao log de 3,91 dividido por 100, por 10, né? Por 100, foi mal, dividido por 100. Isso menos 1, né? Porque esse 1 aqui está positivo, passa para o outro lado negativo. Vamos lá, vamos calcular esse negócio aqui. Quanto é o log? Cadê o log aqui? Tem? Tem não, né? GeoGebra tem. Log de 3,91. 0,59. Dividindo 0,59 por 100. Por 100. Não, bota mais casas decimais aí, macho. Configurações aqui, o número de casas decimais aqui, cadê? Avançado. De azul, duas folhas, 3D, álgebra, simbólico, programação não, básico não. Tá, vou apagar isso aqui. Vou dar um enter aqui, isso aqui 0,59. 0,59 dividido por 100. Aí aqui eu vou aqui dar um 0,59 dividido por 100. Isso aqui é igual a isso. 0,059, obviamente, né? Então, se eu pegar aqui, e colocar 10 elevado a 0,0059, esse resultado ficou, então, 1,1, né? 1,01. Então, R, menos 1, então vai ficar isso aqui, né? Menos 1, então R vai ser igual a 0,014. Isso daqui é a taxa de crescimento entre os 100 anos do século, entre 1900 a 2000. Então, século 20, né? Você tem uma taxa de crescimento de 0,014. Aí vamos ver o que é que está acontecendo agora, nesse último ano agora, né? Que você tem aí 6,1 em 2000, a população é 6,1 bilhões em 2000, no ano de 2000.
Então, no ano 2000, você tem uma população de 6,1 bilhões, né? Estou pegando números brutos, né? E em 2021, você tem 7, acho que a gente olhou quase 7,9, não foi? 7,9 bilhões, certo? Acho que foi isso que a gente olhou. População mundial. Tá aqui, 7,88, né? 7,88, tá bom. 7,88. Então, 7,88. 88 bilhões de pessoas a gente tem em 2021, tá? Então, repara que o P de T, a gente vai calcular de novo aqui, a taxa lá que a gente tinha era 0,014. A gente pode calcular a população esperada em 2021 com essa taxa. Aí, se a gente calcular a população esperada com essa taxa, você está dizendo para mim o seguinte, que o P de T é igual ao P0, né? Então, você pode pegar o P0, por exemplo, em 2000, né? Em 2000, você tinha lá 6,1 bilhões de pessoas, vezes 1 mais R, o R deu 0,0014, acho que foi assim, 0,14, é isso mesmo? Cadê a calculadora lá? Calculadora aqui, 0,14, tá certo. 0,14 elevado a um tempo, que aí o tempo que a gente está pegando é 21 anos, né, que é de 2000 a 21. Então, o P de T, repara que vai ser igual a 6,1 bilhões de pessoas, 1,014, elevado a 21. Essa é a população esperada em 2021. É a população esperada. Então, vamos calcular aqui quanto é que dá isso. Você tem aqui 1,014 elevado a 21, né? Isso daqui dá igual a isso, vezes 6,1, isso aqui dá igual a isso. Então, repara que a gente esperava 8 bilhões de pessoas, 8,16 bilhões de pessoas. Então, a população esperada aqui seria 8,16 bilhões de pessoas. E a população que tem, na realidade, é 7,88 bilhões de pessoas. Está muito próximo, né? Esses dados estão muito próximos. Para bilhões aqui, você tem um erro só de 300 milhões, né? Mas o cálculo do erro é um pouco diferente, né? Que você tem que tirar o desvio padrão. Mas, enfim. Então, veja que a população que você esperava era isso, a população que a gente tem atualmente é essa. Você pode até fazer um cálculo para saber, olha, quanto de recurso a gente produz e quanto de recurso a população necessita. Então, você tem como fazer um cálculo de quanto é necessário você obter para poder chegar e dizer, olha, a gente só pode tem que ter esse limite populacional. Você tem como fazer isso através de um cálculo desse tipo, né? Esse tipo de cálculo aqui é um tipo de cálculo que, obviamente, é uma progressão geométrica, então ele vai estar sempre crescendo. Mas você pode criar uma progressão que ela não é geométrica, uma progressão um pouco mais, um modelo um pouco mais diferente, mas, obviamente, é um modelo exponencial também, tá? Tem até modelo periódico também, a partir de funções exponenciais. Tá claro para vocês, pessoal? Deu para entender isso aí? Sim, né? Cara, a matemática está em tudo. Tudo que a gente possa imaginar, a matemática está, né? Isso é uma observação, assim, gigantesca, né? Você pensar dessa forma. E a matemática é extremamente essencial, né? Então, se você pensar agora, calcula o modelo de população, a função crescimento e decaimento exponencial, enquanto a taxa de decaimento e tal. A taxa de crescimento aqui, 0,1,14. Aqui determine a função exponencial com valor inicial 12, tá? E a taxa de crescimento 8% ao ano. Determine a função exponencial com a taxa de crescimento, taxa exponencial, valor inicial 12, taxa de crescimento 8% ao ano, tá?
Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz, você escreve a equação. P de t, né, é igual ao P0, 1 mais R elevado a t. Como ele quer uma função, então você está descobrindo uma função em relação ao tempo. Tá? Então, P de t aqui vai ser igual a P0. P0 quanto é? 12, né, que ele colocou. 1 mais R elevado a t. A taxa que ele falou é igual a 8%. 8%, todo mundo entende que 8% é a mesma coisa de ser 8 dividido por 100, não é? É isso mesmo, né? 8 dividido por 100, né? Isso aqui dá 0,8%. 10% é 0,1. Então, 8% é 0,08. Correto? 0,08. Então, isso aqui é a taxa, que é o R, é 0,08. Então, P de T, isso aqui é igual a 12, 1 mais 0,08. Isso é elevado a T. Então, P de T é igual a 12, que multiplica 1,08 elevado a T. Tá? Então, tá aí a nossa função exponencial. Certo? E a partir dessa função exponencial, a gente diz o seguinte, olha, dependendo do tempo aqui que você pega, você tem um resultado. Tá? Você tem um resultado de quanto é que vai ser gerado. Tá aqui, é exatamente isso, né? Suponha que em uma cultura de bactérias, aí entra biologia, né, localizadas num objeto, de modo que o número de bactérias dobra a cada hora. Eita! O número de bactérias dobra a cada hora. Conclua quando esse número chegará a 350 mil unidades. Você tem 100 bactérias. Você tem 100 bactérias, né? Com tempo zero. Certo? Tempo zero. 0 hora. Você tem 100 bactérias, 0 hora. Você contou 1 hora, você vai ter 200 bactérias. 1 hora. Você contou 2 horas, você vai ter 400 bactérias. 2 horas. E você vai contar aqui 3 horas, você vai ter 800 bactérias. Você pode contar isso daqui de hora em hora, até chegar a 350 mil, ou você constrói aqui uma razão, né? Você constrói uma função que representa essa taxa de crescimento, e depois de você conseguir determinar essa taxa de crescimento, você consegue encontrar quanto tempo demora para chegar a 350 mil. É tranquilo. Veja lá, ó, P de T é igual a P0, aqui multiplica 1 mais R elevado a T. Certo? Então, P de T, você pode escolher qualquer um desses caras aqui, ó. Qualquer um. Né? Eu acho que ele fez até isso aqui também. Né? Após 1 hora, após 2 horas, após 3 horas. Por que tem 2 elevado a 3 mesmo? Porque é 100 aqui, tá certo. Então, veja, vamos ver o que é que acontece aqui com essa função. O P de T, quanto é o P de T? Você pode pegar aqui, vamos pegar o 400 como sendo o final e o 200 como sendo inicial, por exemplo. Ou então pode pegar aqui o 100 como sendo inicial, tá? Então, você teria 400, aqui o P de T, igual a 100, que é o P0, 1 mais R, que eu não sei quanto é, elevado a T. O T é o tempo que passou para chegar do 400, do 100 até o 400. Então, se você observar, isso aqui dá 2 horas. Então, isso aqui é 2, tá? Então, veja que isso aqui, você pode cancelar 400, esse 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ser 400 dividido por 100. Cancela esse cara, ficou 4. 1 mais R ao quadrado. Então, 1 mais R ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Passa esse 2 está como expoente, pode passar esse 2 aqui para cá como sendo a raiz. Então, 1 mais 0 mais R vai ser igual a raiz de 4, que é 2. Esse 2 aqui pode ser positivo ou negativo, né? Porque, afinal, é isso aqui que dá a raiz de 4, né? Pode ser mais ou menos 2. Então, 1 mais R é igual a mais ou menos 2. Daqui você tira que R é igual a 2, por exemplo. 2 menos 1, isso aqui seria R igual a 2 menos 1, isso aqui dá 1. Ou R igual a
menos 2, menos 1, que isso aqui daria igual a menos 3. Tá? Então, a taxa de crescimento dessa população pode ser que seja menos 3, né, que isso é estranho, né, esse valor negativo, né? Ou pode ser que seja 1, que é o resultado mais provável. Se o resultado for 1, né? O resultado for 1, aí você vai ter o seguinte, você vai ter lá que o P de T é igual a P0, que é 100, vezes 1 mais o R, que é 1, elevado ao tempo T. Então, você tem aqui o P de T igual a 2 a 100 vezes 2 elevado a T, né? 2 elevado a T. Esse P de T, você quer 350 mil. Você vem aqui e coloca 350 mil igual a 100, 2 elevado a T, tá? E você quer descobrir o T. Obviamente, você cancela esse cara, esses dois aqui. Então, você tem aqui 3.500 igual a 2 elevado a T. Esse cara aqui tu teria que colocar na base T, ou então tu calcula o LN, né? Então, tu calcula aqui o LN na base 2 para facilitar a tua vida. Então, tu coloca aqui o log na base 2 de 350 mil. Isso aqui é igual ao log na base 2 de 2 elevado a T. Esse T desce para o outro lado. Então, fica T log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, esse resultado aqui fica T. Daqui você tira que T é o log na base 2 de 350 mil. Ou 3.500, né? De 3.500. Aí você vem aqui, vamos calcular quanto é o log na base 2. A GeoGebra deve ter. Aqui é 2. É 2. E aqui é 35 mil, né? Não, 35 mil, 3.500. Pronto. E o resultado deu 11,77. 11,77 de horas, né? Isso dá quanto, hein? 11,77 horas. Dá 11 horas, 11,77 horas. 11,77 horas. Tá. Isso daqui, 11,77 horas. Isso aqui dá 11 horas. 11 horas. Se uma hora é 60 minutos, 0,77 de hora equivale a X, né? Aí você pode fazer essa regra de 3 e X vai ser igual a 60 vezes 0,77. Né? 60 vezes 0,77, isso daqui dá quanto, hein? Deixa eu ver aqui. 60 vezes 0,77. Isso aqui dá igual a 46 minutos. 46 minutos mais 46 minutos. Aí tem esse 0,2. 0,2 de minuto. 0,2 de minuto são 60 segundos. Não, 1 minuto é 60 segundos, né? 1 minuto é 60 segundos. 0,2 de minuto é 1/5 de minuto, né? 1/5 de minuto, isso aqui dá o quê? 12 segundos, não? É 1/5 de segundo, então é mais 12 segundos. Deixa eu ver aqui. Então, a gente encontrou 11 horas, 46 minutos e 12 segundos. Então, tá aqui. A função tal representar após tanto. A solução mostra que a função interseciona quando o T for aproximadamente 11,77 de horas, tá, pessoal? Isso aqui é de horas. Certo? Tá claro isso para vocês? Vocês entenderam aí o que foi feito? E aí, galerinha? Ficou claro para vocês aí? Pronto. Sim, né? Aí, vamos ver se a gente consegue fazer mais uma aplicação aqui. Deixa eu pegar aqui o livro aqui de novo. A população, então, 11 horas e 46 minutos, né? Como a gente já pode ter visto já. Aí, outra aplicação, por exemplo, é o decaimento radioativo aqui, que o livro traz. Suponha que a meia-vida da substância tal, acontece isso. Então, ele pergunta o que é que acontece com o teu sistema, né?
E ele traz outro tipo de exercício, né? E aí, vamos tentar pegar aqui algum exercício aqui que a gente consiga entender aqui, né? Ah, não, tem aquele outro livro, né? Que eu estava querendo mostrar para vocês. Então, isso aqui é da parte de taxa de decaimento. Obviamente, essa parte aqui vocês não precisam saber, que é essa parte de integrais e derivadas, da onde surgem essas coisas, da onde foi que surgiu isso. Isso não surgiu do nada, essas equações, tá? Essas equações, todas elas são equações diferenciais, que quando se fala em taxa, você tem uma derivada. Então, acaba acontecendo esse tipo de coisa, tá? E esse daqui é em relação a juros compostos, né? Que você tem aqui o M de T igual ao C0, 1 mais o alfa, que é a taxa, elevado a T. Tá? Aí, ou você escreve simplesmente como sendo C0, elevado a alfa T também tem essa possibilidade. E aqui, cadê aqui? Por exemplo, tomando C0 igual a 1000, I igual a 1%, ao mês, calcula-se como montante em um ano de aplicação. Tá, você supondo que você queira fazer uma aplicação, né? Veja, pessoal, que se você fizesse uma aplicação, né? Isso é interessante. E se a tua taxa de ganho na poupança fosse 1%, tua taxa na poupança fosse 1%, é 0,5%, e olhe lá, né? Se tua taxa da poupança fosse 1%, supondo que então que você vai lá, pega a poupança, sua poupança, você coloca na sua poupança, R$1.000, tá? Você colocou na sua poupança R$1.000, então você quer saber, olha, eu tenho um montante, eu coloquei R$1.000 na minha poupança, eu quero saber quanto é que vai render isso depois de um ano, tá? Veja, se é 1% ao mês, você tem aqui 0,01, que é 1%, né? Que é 1 dividido por 100. 1 dividido por 100, isso aqui é 0,01, tá? É elevado a 12, porque se for 1% ao mês, se for 1% ao ano, isso aqui é elevado a 1, né? Então, se for 1% ao ano, você tem aqui 1.000 vezes 1 mais 0,01, isso aqui dá 0,01, é elevado a 12. Então, isso aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui a calculadora aqui para a gente fazer. Calculadora aqui. 1.000 vezes 1,01 elevado a 12. Isso aqui dá igual a 1.126. Então, você ganha R$126 em um ano. R$126 em um ano com a taxa de 1%. Vamos falar um negócio mais real, né? A taxa de 0,5%, certo? Então, espera-se que você coloque R$1.000 na poupança. Se a taxa é 0,5%, você vai ter 1,005, né? Porque é 0,5%, ou seja, é 1 dividido por 2, então dá 0,5 dividido por 100. 0,5 dividido por 100 é 0,005, certo? É elevado a 12, porque vamos supor que você está ganhando isso em 12 meses, você tem 0,5% ao mês, e você esperou por 12 meses. Você vai tirar R$61, tá? Esse é o rendimento da poupança que dá um montante de R$1.000. R$61 durante um ano. É por isso que o pessoal não costuma colocar na poupança, não tem rendimento, né? Se você colocar R$10.000, aí é outro valor, né? E o rendimento foi esse 0,5%, você tem 1,00005, é isso? Acho que é, né? Elevado a 12, por exemplo, que esperou um ano, você colocou 10.000, você esperou um ano sem mexer, você esperou um ano, esse dinheiro na poupança, e você vai ter um lucro de R$600. Depois de um ano, você vai ter um lucro somente de R$600, você colocando R$10.000, né? Aí você pergunta, mas isso não é bom, não? Não, não é. Vamos pegar a taxa de consignado, né? Você vai fazer consignado, tá? A taxa que você vai fazer consignado, no mínimo, ela está aí na faixa de 1,4.
Então, se você fizer um empréstimo de 10 mil, for pagar esse empréstimo de 10 mil, obviamente, sabe, quando você faz empréstimo, depende da quantidade de meses que você está pegando, tá? Então, aqui também depende da quantidade de meses. Você está pegando só 12 meses. Se você pegar 24, o negócio é outro, né? Por exemplo, aqui 10 mil vezes 1,005 elevado a 24 é outra história, né? Você vai ter aqui R$ 1.200, certo? De lucro, né? Isso depois de 2 anos. Se você fizer um empréstimo, né, com a taxa, vamos botar aqui juros compostos, calculador online, né, que tem também, facilitar minha vida, a vida de vocês, calculador online, já tem aqui, simulador de juros compostos, não sei o que aqui. O valor inicial aqui, quanto você tem, valor mensal, quanto você pode investir por mês, a taxa de juros mensal, não, período não, isso aqui quero de empréstimo, isso aqui é de quanto você vai obter, né? Então, eu quero de empréstimo. Os juros compostos, que ele muda um pouco a concepção, né? E empréstimos depende do valor da parcela que você quer pagar também. Então, você tem como ver isso. Não. Não. Aqui. Lhe ofereceram R$ 1.000, vamos botar R$ 1.000 aqui, né? Que é o que a gente estava fazendo. Pagar em 12 parcelas, certo? 12 parcelas. A taxa de juros de 1% só, tá? E quando você calcula isso, você tem uma parcela total de R$ 85, de R$ 88,85, você vai pagar de juros R$ 66,19, sem pagar seguro, sem pagar nada. Então, isso para uma taxa de 1% ao mês, tá? Obviamente, aí se você colocar aqui, por exemplo, que a taxa normal não é 1% ao mês, por exemplo, colocar aqui 2% ao mês, isso aqui vai dar uma subida legal, né? Uma subida bem legal, tá? É o mínimo dobro, certo? E assim vai. Então, basicamente, eu estou falando para vocês que essas equações que tem aqui de juros compostos, de essas funções exponenciais, elas têm aplicações reais no nosso dia a dia. Essas aplicações aí vai desde coisa A até coisa B, né? Beleza pura, pessoal, até aí? Então, a gente viu essa parte de juros, de crescimento populacional, né? E tem a parte de decaimento radioativo, que a gente não passou ainda, tá? Vou deixar isso para a próxima aula. Resfriamento do corpo também, que é a lei de Newton, a gente vai deixar isso para a próxima aula, tá? E a gente termina com essa parte de aplicações aí, né? De funções exponenciais e funções logarítmicas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês entram em contato, vocês falam. Se vocês tiverem algum assunto interessante que queiram discutir também, estou disponível. E assim a gente vai. Vou pausar aqui a gravação.